Agora é oficial, Jonathan Calleri será comprado pelo São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes do acordo entre as partes. Bora falar sobre o Palmeiras e mais especificamente sobre Luiz Guilherme, uma das grandes promessas da categoria de base, o grande parceiro de Endrick e, ao contrário do Endrick, renovação ou assinatura do primeiro contrato com o Luiz Guilherme anda emperrada. Bora contar também sobre o Corinthians com novidades sobre o imbróglio com a Taunza. Já o Flamengo aparece como o clube mais valioso do Brasil num ranking que vai gerar polêmica. Para completar, te falo sobre Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, pretendido por Botafogo, por Fluminense, por outros clubes brasileiros. O Marcelo já se posicionou a respeito do que quer para o seu futuro. Falo ainda sobre a camisa da Luz, a terceira camisa lançada, das mais bonitas, tem as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol para não perder nada. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa seu like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E a minha sugestão é que você agora mesmo clique no link do comentário que eu vou deixar. Clica lá, vai abrir o site da 1xBet. Já faz seu cadastro e aposta em alguma partida da Libertadores ou da Sul-Americana. Nessa terça-feira tem um monte de jogo super importante e legal. Por exemplo, Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino pagando cotações muito boas. Se você acertar o vencedor, tenho certeza que vai dar super bem. Só para completar, é importante lembrar que usando o cupom Nicola, você tem direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o São Paulo enfrenta o Ayacucho nessa quarta-feira em jogo da Sul-Americana, encerramento da fase de grupos. O São Paulo já está classificado, até por isso o Rogério Ceni decidiu poupar todos os titulares, mas até os reservas terão problemas. É que o São Paulo vem sofrendo com testes positivos para Covid, o último caso de Moreira, lateral direito que tem jogado pela seleção de Portugal nas categorias de base. Foram 8 casos de Covid 2 semanas atrás, mais 4 casos na semana passada e o Moreira é o primeiro a testar positivo nessa semana. Bora falar sobre Fred, atacante do Fluminense, que havia decidido se aposentar agora na metade do ano. Com a chegada do Fernando Diniz e várias conversas com o técnico, o Fred cogitou adiar a sua aposentadoria para dezembro, mas, segundo o jornalista André Hernan, a decisão está tomada nessa terça-feira. O Fred optou por encerrar a carreira agora, na metade do ano, tudo por causa de uma contusão. Nas próximas horas ele deve levar essa decisão aos dirigentes do Fluminense e o anúncio pode acontecer ainda nessa semana, que o Fred tenha sorte no pós-carreira. Quero falar agora sobre Eric Flores, jogador que foi revelado no Flamengo e que se meteu em mais um problema na última segunda-feira. Ele defende o Remo e em uma partida da Série C contra o Ipiranga, no Rio Grande do Sul, acabou preso depois da partida por falta de pagamento de pensão alimentícia. O mesmo já havia se passado com ele no ano de 2020. Para fechar o giro de notícias, contar que a CBF conseguiu autorização interna para vender um avião, um helicóptero, um carro moderno e importado, além de imóveis, que vão totalizar cerca de 60 milhões de reais. Tomara que esse dinheiro seja utilizado em benefício dos clubes, especialmente aqueles das séries C e D, com menor capacidade financeira. Bora para as notícias em si, e a primeira delas diz respeito ao Flamengo, que é o único clube brasileiro num ranking dos 50 times mais valiosos do mundo. Essa relação foi feita por uma consultoria britânica chamada Brand Finance, que avaliou o peso dos times pelo mundo. O mais valioso de todos é o Real Madrid, 1,5 bilhão de euros. O primeiro brasileiro a aparecer nessa lista é justamente o Flamengo, na 49ª colocação, valores bem pequenos, 96 milhões de euros ou 614 milhões de reais. Será que o Flamengo vale só isso? Bom, o pior vem agora. Todos os demais muito abaixo do Flamengo. Por exemplo, o Palmeiras aparece na segunda colocação, valendo apenas 271 milhões de reais, menos da metade na comparação com o Flamengo. O Grêmio é o terceiro com 232 milhões de reais. Na sequência aparecem o São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, Santos e Cruzeiro. Queria muito saber a sua opinião sobre esse ranking. Será que os caras não subvalorizaram os nossos clubes? Ou é isso que eles valem mesmo? Use o espaço para comentários para deixar
aquilo que você pensa, beleza? Bora falar sobre Marcelo, lateral esquerdo, que ao que tudo indica se despediu ou fez seu último jogo pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu no confronto contra o Betis, que encerrou a participação do Real no Campeonato Espanhol. O Real ainda joga no sábado, final da Liga dos Campeões, não se sabe ao certo se o Marcelo estará em campo contra o Liverpool. Mas nessa terça-feira, durante uma série de entrevistas concedidas por jogadores do Real Madrid por conta da final da Liga dos Campeões, o Marcelo falou a respeito do seu futuro, lateral que é pretendido por Fluminense, por Botafogo e por torcedores de vários outros clubes do Brasil. Marcelo deixou bem claro que já sabe aquilo que quer para o seu futuro. Dá uma olhada nas frases, abre aspas. Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Frase principal vem agora. E quero seguir sendo. Ou seja, o Marcelo está trabalhando nos bastidores para conseguir a extensão de contrato por pelo menos mais uma temporada. O vínculo dele termina agora no dia 30 de junho. Tem muito moral no clube, são 15 anos de Real Madrid e ele é inclusive o capitão, especialmente quando está dentro de campo. A partida ou o desfecho do jogo da Liga dos Campeões pode acabar interferindo na possibilidade da extensão do contrato por mais uma temporada, embora o normal não seja a permanência do atleta. Jogador que chegou aos 18 anos de idade no Real Madrid em 2007 e já conquistou 24 títulos, é o maior campeão da história do Real, pode ganhar o 25º no próximo sábado. Você tem palpite para Liverpool e Real Madrid? Também gostaria de saber o seu palpite, tá? Só para fechar sobre Marcelo e Real Madrid, 6 campeonatos espanhóis, 4 Liga dos Campeões e 4 títulos mundiais, tá bom para você? Bora falar agora sobre a terceira camisa da Lusa. Nessa terça-feira, Portuguesa e Adidas anunciaram e mostraram a nova camisa rubro-verde. Camisa que é uma espécie de terceiro uniforme, vai ser usado em algumas partidas da Copa Paulista. Um monte de gente veio me perguntar se a partir de agora a Adidas é a fornecedora de material esportivo da Portuguesa. Não, foi só um movimento único, uma situação ou uma ação específica para o lançamento dessa terceira camisa, que é também uma homenagem ao Canindé, que completa 50 anos. Camisa que já está à venda a R$ 279, sócios torcedores pagam um pouco mais barato, R$ 229, Portuguesa, que faz parte do grupo 3 da Copa Paulista, com estreia marcada para julho. Seus adversários: Água Santa, Juventus, São Bernardo, Oeste e São Caetano. Bora falar agora sobre Corinthians e Towns. A pergunta que eu mais recebo de torcedores alvinegros é se a grana, os 18 milhões de reais prometidos para a empresa do agronegócio já caíram ou não. E a resposta é negativa. Corinthians já inclusive retirou todas as ações publicitárias, tirou a Tausa da camisa e ainda assim não foi suficiente para receber. No mês passado, o Timão enviou também uma notificação extrajudicial à Tausa, cobrando os 18 milhões de reais que teriam de ser pagos em dezembro. Até agora não houve uma resposta definitiva. Houve um aceno do pessoal da Tausa em relação ao pagamento parcelado, só que em diversas parcelas ao longo de alguns anos. O Corinthians não se interessou por esse meio de pagamento e promete, em 2 semanas, esse é o prazo definitivo, o último prazo, levar o caso para a justiça. Olha que o Corinthians já deu alguns prazos, mas agora, pelo que eu entendi, a partir de um dirigente importante do Corinthians, ou paga em 15 dias, ou a ação vai ser de fato levada às últimas consequências. O Corinthians contava com esse dinheiro para, por exemplo, pagar os salários do Paulinho. Paulinho recebe R$ 1.300.000 por mês. Todos os impostos e tributações fazem com que esse custo supere R$ 1,5 milhão de reais. A grana da Towns ajudaria no pagamento do atleta, que ainda se contundiu. E nesse momento o Corinthians não tem o Paulinho, só volta no ano que vem, e também não tem o dinheiro da Towns. Na minha opinião, o Corinthians tem sido muito paciente com essa empresa que já havia dado calote também no Bandeirante de Birigui. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Luiz Guilherme. Talvez você não tenha ouvido falar muito a respeito desse jogador, atacante de lado de campo, 16 anos de idade, é o grande parceiro do Endrick nas categorias de base. Tanto no Palmeiras quanto na seleção brasileira, eles e o Pedrinho do Corinthians formam um trio dos mais interessantes. Luiz Guilherme completou 16 anos em fevereiro, mas ao contrário do Endrick, ainda não chegou a um acordo para a assinatura do primeiro contrato profissional. Cheguei a ver alguns sites e páginas no Twitter afirmando que Luiz Guilherme e Palmeiras haviam se entendido e o primeiro contrato estava por ser assinado. Consultei uma pessoa do staff do Luiz Guilherme e a resposta foi negativa. Ainda restam ajustes importantes para a assinatura desse primeiro contrato profissional.
A curiosidade é que o Endrick só completa 16 anos em julho e já tem seu acordo amarrado. O Luiz Guilherme, cujo aniversário de 16 anos se deu em fevereiro, segue sem esse primeiro contrato profissional. E aí, como é que fica? Tá atuando com um contrato amador. O Luiz vai ficar no Palmeiras, tá descartada a possibilidade dele deixar o Palmeiras de forma unilateral ou indo à justiça, apesar do assédio de clubes da Espanha e da Itália. Ele tem a intenção de ficar, tem certeza de que vai ser bastante bem aproveitado no Palmeiras, mas tem feito algumas exigências, levando em consideração todo o talento e potencial que tem demonstrado. Se você não o conhece, saiba que o Luiz sempre foi tratado na base do Palmeiras como um substituto do Giovani, até por ser mais jovem, era ele quem ia ocupando a base, o lugar do Giovani nos times conforme o Giovani ia subindo. Giovani, que eu contei para vocês na manhã dessa terça-feira, interessa ao Ajax. O clube holandês assinou com uma proposta de 17 milhões de euros em janeiro. O Ajax já havia feito uma oferta de 12 milhões de euros, recusada pelo Verdão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Jonathan Calleri, que será reforço de forma definitiva do São Paulo. O namoro, que já havia começado muito bem em 2016 e que teve um revival agora em 2022, vai se tornar casamento na virada do ano. O Calleri completou ou atingiu a meta estipulada no contrato de empréstimo de 2.700 minutos. São agora, depois do jogo contra o Corinthians, 2.706 minutos com a camisa do tricolor. Dessa maneira, o São Paulo se vê obrigado a comprar os direitos econômicos do Calleri junto ao Deportivo Maldonado. Acordo bem interessante, 3 milhões de dólares ou 14 milhões e 400 mil reais por 100% dos direitos econômicos. Levando em consideração o bom momento do Calleri com a camisa do São Paulo, considera essa pedida bastante baixa. E o melhor vem agora, o São Paulo vai ter 3 anos para fazer o pagamento dos 3 milhões de dólares. Primeira parcela na virada do ano, de 1 milhão de dólares, segunda parcela de também 1 milhão de dólares para ser paga em 2024 e a terceira apenas em 2025, nada que complique o fluxo de caixa do tricolor. Calleri deve assinar um contrato de 4 a 5 anos com o São Paulo e vai passar a ter um dos principais salários do elenco, muito justo também, até porque é do jogador dos mais diferentes. Na atual temporada já são 26 jogos e 15 gols marcados. É inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E você, São Paulino, o quanto está feliz com a permanência em definitivo do Calleri? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Deportivo Maldonado, que é dono dos seus direitos, inclusive já foi comunicado ao São Paulo a respeito da intenção do tricolor. Agora resta apenas o repasse da primeira parcela que acontece na virada do ano. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê por volta das 7h30 da noite com o programa do Nicola. Beleza? Abraço, tchau!